outro erro desses escribas e fariseus. Usam a lei e usam a miséria da mulher simplesmente para colocarem Jesus à prova, para prepararem-lhe uma armadilha. Reparem que miséria. Não lhes interessam as pessoas, mas os seus planos, seus ardis. Passam por cima da vida da mulher, dos seus sentimentos e dignidade. Passam por cima da santidade da lei com o único fim de conseguir um objetivo torpe: colocar Jesus em maus lençóis. Na igreja, nos meios eclesiásticos, infelizmente, isso acontece também. E para não ir muito longe, vamos dizer diferente. Na comunidade seminarística do Mater Ecclesiae, isso acontece também. Para a gente não ir longe, para não pensar na cúria romana, no clero da gente, que está bem longe. Pensar um pouquinho mais perto. Veja, eu posso usar o nome de Deus. Eu posso usar motivos santos, entre aspas, para detonar o meu irmão. Hipocrisia pura. Pura. Veja, para fazer jogo de prestígio, de poder, vejam bem. Cuidado para que o coração de vocês não morra para o reino de Deus. Cuidado. Se examinem diante de nosso Senhor. Se examinem, porque o diabo não dorme e nos engana. É sempre assim. Quando não temos o Senhor diante dos olhos, corremos o seríssimo risco de utilizar até mesmo as coisas santas e o próprio nome de Deus em nosso interesse, e até para fazer o mal. Nenhum de nós, eu digo isso com franqueza, digo isso pensando em mim, não estou acusando vocês, pelo amor de Deus. Estou dizendo primeiro para mim. Nenhum de nós está livre do risco de manipular o Senhor e os outros, de usá-los, o Senhor e os outros, em benefício de nossos propósitos, mesmo sob a capa de bem e da glória de Deus. Sobretudo aqueles que têm alguma autoridade na igreja. Hoje nós temos, amanhã vocês terão autoridade na igreja. Aqueles que têm alguma autoridade na igreja, que se examinem atentamente no modo como usam tal autoridade. Porque quando o critério não é o amor manifestado em Cristo, a glória de Deus e o bem dos irmãos, essa autoridade torna-se diabólica. A autoridade mais perigosa que existe é a autoridade religiosa. É a autoridade mais ambígua que existe. Porque ela pode dar vida, ela pode ser caminho para Deus, ou ela pode destruir uma consciência. A autoridade lá fora é exterior. A autoridade num quartel, um sargento, um comandante, ele pode me ferir externamente. Mas a autoridade religiosa, ela pode violentar a minha consciência, o meu coração, a minha relação com Deus. E a autoridade na igreja é sacramento da autoridade de Cristo. Desse Cristo que dá vida, desse Cristo que respeita o outro, desse Cristo que morre na cruz para não matar, desse Cristo que se cala diante de Pilatos para não acusar. A autoridade na igreja é serviço, meus irmãos. É serviço. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o nosso sacerdócio depois que lavou os pés de cada um dos 12. E depois de instituir o sacerdócio, se quebrou na Eucaristia.
aquele gesto de partir o pão na Eucaristia, na hora do Cordeiro de Deus, não é primeiramente, não significa primeiramente partilha, não é esse o significado. O gesto de partir o corpo consagrado do Senhor na missa é um gesto sacrificial. Quer recordar, quer fazer memória de que o Senhor se quebrou todinho na cruz. Usque ad mortem. E só porque se quebrou, pôde ser nosso alimento. A gente poder se alimentar de Jesus. A gente poder encontrar nele consolo, refúgio, descanso, é porque primeiro ele se quebrou todinho e morreu por nós. É por isso que é um gesto sacerdotal. Um diácono não deve, na missa, ajudar o sacerdote, o bispo, a fracionar o pão eucarístico. Por exemplo, na missa presidida pelo bispo, com outros sacerdotes, se são muitas as hóstias, quem deve ajudar o bispo a fragmentá-las são os padres, não os diáconos. É um gesto sacerdotal. É um gesto sacrificial. O Senhor que se quebra por nós, para ser nosso alimento, para que a gente viva. Veja a palavra da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. A morte trabalha em nós, para que a vida trabalhe em vós. Isso sim. Só esta autoridade é segundo o Evangelho. Só esta autoridade dá vida. Só esta autoridade é a autoridade de um ministro de Cristo. Vocês vão receber a autoridade, o poder de morrer. Vocês vão receber a autoridade, o poder, não é pouco não, de dar a vida pelos irmãos. Como Cristo e por Cristo. É essa a autoridade de vocês. É essa. É esta. Lembrem que o nosso ministério foi instituído na noite em que o Senhor se deu, se entregou. Se entregou. Convém que nos detenhamos um pouco mais na dureza daqueles homens em relação à pecadora. A falta de caridade, a incapacidade de ouvir, de ter compaixão. Certamente pegaram aquela mulher, nem perguntaram nada, nem o nome dela, nem por que fez aquilo, nada. Imagine o medo da mulher, o pavor. Imagine. No meio daquele... O outro homem com que ela estava deve ter fugido. Veja. É a mulher, a parte mais fraca, presa. Aqueles homens duros, carrancudos, cheios de si. Veja, os fiscais da lei. Tenta imaginar isso. No mundo brutalizado como o nosso, é tão fácil cair numa atitude assim. Um bandido, um assassino, um irmão que é recorrente no erro, perecem numa visão meramente humana, sem merecer a misericórdia nem a compreensão. A gente fica olhando esses repórteres de porta de cadeia. Parecem uns urubus atrás da miséria humana. Sente prazer. Por que você fez isso? Veja, aquele da Atena, bando de hipócritas. Um prazer com a miséria dos outros, como se fossem melhores, mais santos, mais justos, mais íntegros. Não sei se lembra uma coisa que me chocou profundamente. Aquele casal Nardoni, aquela menina que foi jogada. A coisa que mais me escandalizou, mais me machucou naquilo tudinho, não foi o casal ter matado a criança. Aquilo já foi uma coisa miserável. Mas foi ver, quando eles foram presos, as pessoas dançando e soltando fogos na rua. Uma coisa é a justiça, outra coisa é a vingança, o ódio. Não era para se dançar, não era para se alegrar com a prisão. Eles deviam ser presos? Deviam.
devem cumprir a pena todinha. Mas era para a gente estar triste. Porque em cada ser humano que cai, é a humanidade que cai um pouco. Porque não existe pecado nem crime que um ser humano faça que um outro não possa fazer também. É a minha carne. É carne da minha carne. Somos todos vindos da mesma fábrica. Somos todos do mesmo barro. Mas vocês podem ver, quanto menos uma sociedade tem Deus, menos ela entende o que é a misericórdia e a justiça, e que é a vingança. Se torna hipócrita. E isso pode acontecer na igreja e com as pessoas de igreja. Porque a gente pode ser de igreja e não viver na presença de Deus. E não ter os olhos fixos no crucificado. Pois bem, o Senhor certamente não pede que a gente não veja o erro. Não, o erro é para ser visto. Devemos ter senso crítico. O Senhor não pede que a gente deixe de chamar as coisas pelo nome. Não se deve nunca, em nome de certo tipo de bondade, cair num relativismo moral e confundir o bem com o mal e o certo que é errado, com o errado. Não, não. Valerá sempre, plenamente, a advertência do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. O certo é certo, o errado é errado. A virtude é virtude, o pecado é pecado. Não confundam misericórdia com relativismo. Não confundam. Veja. Agora, nada nos autoriza, mesmo vendo que o irmão errou, mesmo vendo que o irmão caiu, nada me autoriza a desrespeitar a dignidade dos outros. Nada nos permite, sob qualquer pretexto que seja, difamar, denegrir, destruir a dignidade e a boa fama dos irmãos. Lembrem disso quando forem padres. Lembrem disso. Corrigir, sim. Punir quando preciso, sim. Mas agredir a dignidade do outro, alegrar-se com sua fraqueza e sua queda, nunca, absolutamente. Por exemplo, eu sou bispo. Isso aqui é uma coisa que eu devo pensar todo dia. Padre errou. Padre está com uma vida, eu tenho o dever de chamar. Posso passar a mão na cabeça, não. Tenho o dever de chamar. Meu filho, venha cá. De vez em quando eu faço isso. Né? Meu filho. Aí o padre, o último que eu fiz, ele ficou olhando assim. Eu disse, meu filho, como é que está a paróquia? Não é? Como é que está a vida pastoral? E ele respondendo e olhando. Eu disse, meu filho, venha cá. Olha, eu escutei. Disse, eu sabia que o senhor ia chegar. Depois cheguei, escute. Olha, eu escutei isso. Recebi queixa assim. Me diga, isso é verdade? Eu quero ouvir de você. Tem que chamar. Com a atitude de pai, de carinho, tem que chamar. E se for preciso, tem que punir. Punir. Dói, viu? Dói. Eu nunca senti alegria por punir um padre. Mas já puni. E já dei umas punições pesadas. O remédio depende da doença. Mas sempre com essa intenção. Que aquele outro se salve. Que aquele outro caia em si. Com amor, é por amor. Por amor. Por amor. Então, punir quando é preciso, sim, senhor. Sim, senhor. Eu não sou melhor do que Deus. Deus corrige, Deus pune, para que se converta e tenha vida. E Deus é amor. Agora, repito,
não é? Sem nunca denegrir a dignidade do outro. Passar um carão no outro, né? Desmoralizar, você não serve para nada, você é um cabra safado, você... Não. Sair, né? Chegar na reunião do clero, dizer, deixar fazer do outro um lixo, repreender publicamente, de modo que o outro se acabe. Não, isso nunca. O outro é sagrado. O outro é a imagem de Deus. O outro tem o sacrário inviolável da consciência. Veja, eu recebi a autoridade de Cristo para dar vida, não para destruir. Feliz o padre, feliz o bispo, que não gostam de corrigir, nem de repreender, nem de castigar. Fazem porque é o jeito. A gente sofre. Melhor fazer porque é o jeito do que fazer gostando. Porque aí se torna mórbido, doentio. Aquele prazer de dizer eu posso. De dizer assim, repare que coisa satânica. Sua vida está na minha mão, viu? Ixi, minha Nossa Senhora. Isso é satânico. Deus me livre de ter na minha mão a vida de ninguém. A não ser para dar vida. Veja. Imagine um bispo pegar a caneta e ficar assim, olha, está aqui, olha. Posso transferir, posso dar a vida e a morte. Só que ele se lembre que acima dele está aquele que pode matar não só o corpo, mas mandar a alma para o inferno. Escutem isso agora, quando são seminaristas, porque depois, quando forem cardeais, papa, ninguém pode dizer mais isso. Então, eu tenho que dizer logo agora. Tá certo? Então, aquela mulher era pecadora. Deveria ser corrigida, sim. Aquela mulher, viu, poderia até ser apedrejada, mas nunca poderia ter sua dignidade jogada na lama. Nunca. Nunca. Nunca percamos de vista que Deus odeia o pecado e o erro, mas ama apaixonadamente, profundamente, o pecador e o errado. Além do mais, há aqui a hipocrisia dos acusadores da mulher, que não são capazes de perceber e reconhecer seus próprios pecados. É muito perigoso nos pensarmos justos diante de Deus, mas que perigoso, é falso, é mentiroso. Se fazes conta das culpas, Senhor, Senhor, quem poderá se salvar? Quem poderá se manter? Somos todos pecadores, somos membros da mesma humanidade enferma e redimida por Cristo Jesus. A queda de cada irmão deveria ser sentida por mim como a minha queda, a queda da minha carne, pois somos todos do mesmo barro, vindos do mesmo pó. Devemos fazer como Cristo. Não sei se vocês já prestaram atenção nessa palavra da carta aos Romanos. Olha que conselho lindo São Paulo dá, e olha a motivação cristológica. Nós, os fortes, os mais observantes, os mais piedosos, os mais virtuosos, os melhores, ótimo que sejam, ótimo, devemos carregar as debilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Dizer, coitadinho, esse não consegue. Coitadinho, veja, eu sou melhor do que ele. Não. Carregar a debilidade do irmão. Pensar, em que é que eu posso ajudá-lo? Pensar, ele faz assim, deve ter os motivos. Talvez se eu tivesse no lugar dele, fizesse pior. Isso sim. Vejam. E São Paulo, olha, cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem, para edificar. E aí São Paulo dá a motivação. Pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação. Ele, o único santo, ele, o único sem pecado, não se comparou com a gente. Mas conforme está escrito,
os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ele entra na fila dos pecadores para ser batizado por João. Ele toma sobre si os nossos pecados, ele que não tinha pecado. Então, estejamos bem atentos para o nosso sentimento diante da queda e dos males dos irmãos. Recordemos a advertência do apóstolo: aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Pois bem, com veemência, o Senhor Jesus desmascara aquela tremenda hipocrisia dos acusadores da mulher. E com isso, Jesus está também querendo salvar aqueles homens cegos pela prepotência, pelo orgulho, pela autossuficiência. Jesus deseja mostrar-lhes que também eles são pecadores e, como tais, necessitados da misericórdia de Deus. Só para terminar, eu não vou, está muito longo isso aqui. Vejam, depois que Jesus desmascara aqueles lá, porque fica escrevendo no chão, querendo dizer, não estou nem aí para vocês. Jesus escreve com o sentido de descaso, porque a questão que eles colocaram é falsa. O que é que tu dizes? Devemos ou não apedrejar? Eles não estão preocupados com a lei. Eles não estão preocupados com Deus. Jesus deixa para lá. Depois olha e diz, bom, quem não tiver pecado pode começar. E assim Jesus quer salvá-los, quer fazê-los cair em si. No fim está somente Jesus, o inocente, e a pecadora, o único que podia apedrejá-la. E ele pergunta, ninguém te condenou? Eu não te condeno. Mas olha o que ele diz, vai e não peques mais. Atenção, vai e muda de vida. Tu pecaste. O que fizeste é um erro. Eu te perdoo. Vai e não peques mais. O nosso auxílio está no nome do Senhor.